E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui com o terceiro bloco do programa Mediunidade hoje, falando a respeito destas mensagens, desse material riquíssimo que nos foi deixado, dessa herança de luz que nos foi deixada por Chico Xavier. Nestas obras magníficas, e falávamos a respeito de um comunicado de uma senhora, Maria das Graças Greg, que escreveu à sua mãe, contando como foi o acidente. Ela estava grávida de 9 meses. E vocês vão nos permitir aqui ler um trecho desta mensagem. Ela diz aqui, numa determinada altura da mensagem, a mensagem é longa, nós não vamos ler toda a mensagem aqui. Ela disse assim, olha, mamãe, foi um sono indescritível, porque me vi como num pesadelo, arrastada para fora de um turbilhão de destroços e acomodada em grande maca, na ideia de que continuava em meu corpo físico a caminho de um hospital. Então ela descreve aqui o resgate, o socorro que ela recebeu, mas ainda imaginando que estivesse encarnada. Por mais estranho que possa parecer, o meu pesadelo realidade era feito de impressões e dores condicionadas de um parto prematuro. Então, ela estava grávida, ela começou a imaginar, ter a impressão de que o parto estava se adiantando, de um parto prematuro, ela estava quase nos dias de dar à luz. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar, e senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Vejamos aqui, prezados irmãos, a revelação. Ela dizendo que foi submetida a uma cesariana no mundo espiritual. E existem pessoas que dizem que o espírito não pode nascer no mundo espiritual, que não existe essa possibilidade no plano espiritual. Nós iremos nos aprofundando no assunto nos programas posteriores. Mas vamos seguir aqui com o depoimento dela por mais alguns parágrafos. Sentia-me fora do desastre, entre o reconforto de ser mãe novamente e a dor da dúvida sobre o Valdir, o marido dela, e sobre as crianças, mais 2 filhos, que ficavam na retaguarda. Quer dizer, ela ali naquele momento ela não sabia do marido, do esposo, que também havia desencarnado, e de outros 2 filhos, também todos desencarnados em pavoroso acidente. Depois disso veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa, perguntando pelos meus. E sabe o que aconteceu quando ela acordou? Ela diz aqui, a criança repousava junto de mim. Aqui está um assunto para ser estudado. Não é mencionado em palestras, nas casas espíritas, mostrando essa questão da reencarnação, essa questão do perispírito. Como é que isso ocorre? Como é que isso acontece? E claro, isso não está em Kardec, porque Kardec não teve tempo de tratar de todos os assuntos. Seria um absurdo nós que quiséssemos ou queremos que o Espiritismo estivesse pronto, não é? Ela diz assim, olha, a criança repousava junto de mim. O aspecto do quarto que me abrigava era idêntico ao de uma enfermaria espaçosa e arejada que se reservasse apenas para o meu problema. Ela vai falando
ela vai falando sobre o assunto, e ela diz assim, mais adiante na mensagem, ela diz assim: chamo Júnior, o caçula que se me desagarrou do seio aqui na vida espiritual. Ela deu o nome do esposo, Valdir. Não é? Chamo Júnior, o caçula que se me desagarrou do seio aqui na vida espiritual. Neste livro, Espírito é Gente, de nossa lavra mediúnica, do Dr. Inácio Ferreira, o Dr. Inácio Ferreira, ele estuda diversos assuntos desse tipo, com base nas obras de Chico Xavier. Nessas obras que hoje praticamente estão por aí nas prateleiras, nas editoras esquecidas. Por exemplo, o Dr. Inácio estuda essa questão da cesariana no além, transfusão de sangue no além, cirurgia no perispírito, cirurgia cardíaca no perispírito, fisioterapia no corpo espiritual. E no nosso próximo programa, nós vamos ter oportunidade a respeito de tratar desses assuntos. Assuntos que nos são revelados pela mediunidade e que nos foram revelados pela mediunidade ímpar, segura e missionária de Chico Xavier, não é? Um homem que se dedicou durante 75 anos ao cultivo da mediunidade. Como é que nós podemos duvidar, colocar em xeque a faculdade mediúnica de Chico Xavier? Por incrível que pareça, algumas poucas pessoas, alguns poucos espíritas colocam. E eu acredito, eu particularmente acho que essas pessoas não estão muito bem da cabeça. Essas pessoas que colocam, que estão dentro da doutrina espírita e colocam a mediunidade de Chico Xavier em xeque, para mim, não estão muito lúcidas. Deveriam se perguntar pela sua própria lucidez, porque como é que nós vamos duvidar, não é? Vejamos bem esse caso extraordinário desta mensagem transmitida por esta senhora, Maria das Graças Greg, não é? Olha, desencarnou o esposo Valdir e duas filhas, a Ana Paula e a Alessandra. E ela diz aqui, para a mãe dela, o Greg, ela encontrou-se depois com o marido, a Ana Paula, a Alessandra, com meu Greg Júnior. O Greg Júnior nasceu no mundo espiritual, porque a reencarnação, ela não é só biológica. A reencarnação, ela tem que acontecer também a nível perispiritual. Se ela não ocorrer a nível perispiritual, e Chico Xavier explica isto muito bem num livro de Eigorina Cunha, aqui, sobrinha de Eurípides Barçanufo, no livro Imagens do Além, nos fala a respeito deste assunto. Nós vamos agora chegando ao término do nosso programa e na próxima semana nós vamos nos dedicar ao estudo desses assuntos apenas, que são revelações extraordinárias. Muita paz e até lá.